Então, diante disso, né, desde que a gente aprendeu o processo de desintoxicação, como que funciona, qual que é o objetivo, nós vamos falar dos nossos aliados do emagrecimento, que são os nossos 3 chás, que é o tema do nosso workshop. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais falando dos nossos produtos. Os nossos aliados do emagrecimento, Super Chá SB, Linfa Chá e Isbel Chá. Falando separadamente de cada um desses produtos. A primeira fase, quando eu quero tratar do emagrecimento, quando o meu objetivo é o emagrecimento, está aí a importância da desintoxicação. O SB, né, o nosso Super Chá SB, é o chá que vai promover todo aquele processo de desintoxicação do nosso organismo. Não sei se vocês observaram, mas eu coloquei aqui a imagem do MDT. Lembrando que nós temos o nosso Super Chá SB na versão anterior e já temos a nova versão MDT. Por que eu quero falar especificamente sobre essa nova versão? Que a gente já sabe que é uma inovação da Maravilhas da Terra para fortalecer ainda mais a sua marca, trazendo uma pureza em produtos naturais, né, trazendo uma pureza dos ingredientes com o selo kosher. A gente não vai falar aqui da tecnologia, mas vamos falar do principal, fazendo com que todos os ativos se tornem mais biodisponíveis, ou seja, o que aconteceu, o que tem de diferente do MDT para a versão anterior? O diferencial foram acrescidos mais ativos, porém, existe um controle rigoroso desde a plantação até a fabricação dos chás. Então, há um muito mais rigoroso de pureza, eficácia e segurança. E por ter essa nova tecnologia MDT, significa que o quê? Que o Super Chá SB se tornou muito melhor do que ele já era. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acreditam que precisam passar pelo processo de sentir um pouco mais de cólica, de sentir um pouquinho mais a funcionalidade intestinal, para o chá fazer efeito. Não, essa nova tecnologia faz com que ele se torne mais efetivo, porém sem trazer nenhum desconforto desagradável ou que faça parte do processo. Então, essa nova versão do Super Chá SB-MDT vai fazer esse processo de desintoxicação, que quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando da nossa primeira fase, daquele processo de desintoxicação, eliminar toxinas, auxiliar no emagrecimento, promover a saciedade, melhorar a nossa digestão, possui uma ação anti-inflamatória e diurética. Lembrando que, quando a gente fala de eliminação de toxinas, o que vai acontecer? Vou falar de uma maneira prática, para que se torne mais fácil aqui a nossa conversa. O chá, quando você ingere o chá, ele vai desintoxicar o seu organismo. Então, ele vai puxar tudo aquilo que tem te prejudicado, excesso de resíduos metabólicos, toxinas provenientes de medicação, e vai virar um turbilhão na sua corrente sanguínea. É como se você fosse fazer uma faxina na sua casa e começasse a tirar tudo dos cantos. Você vai encontrar o quê? Bastante sujeiras. Então, você vai ter aquela quantidade de sujidades ali, mas depois você vai limpar. Mas enquanto você não vê a casa limpa, tudo parece meio bagunçado. É mais ou menos isso que acontece dentro do nosso organismo. Por isso que algumas pessoas, às vezes, ao consumir o chá, sentem algum tipo de desconforto, dores de cabeça. Eu estou com um pouquinho de náuseas. Eu tive um desarranjo intestinal. Eu tive isso. Eu tive aquilo. Mas não é o chá em si, mas a ação de desintoxicação que ele está fazendo dentro do seu organismo. Ele está puxando tudo aquilo que estava guardado de forma escondida e vai trazer para a corrente sanguínea.
Enquanto não for eliminado, você pode sentir alguns desconfortos. Por que que modifica a ação entre uma pessoa e outra? Ah, eu senti isso, olha, para mim não funcionou assim, para mim eu senti de tal forma. Por quê? Cada metabolismo tem uma necessidade diferente. Cada pessoa tem um metabolismo diferenciado. Então, o que eu senti não significa que a outra pessoa vai passar também. Então, o que pode ter acontecido nesses desconfortos é a reação metabólica de cada pessoa, a reação de cada metabolismo. Então, ele faz, primeiramente, a eliminação dessas toxinas. Continuando aqui no nosso slide, possui ação anti-inflamatória. O processo de obesidade é uma inflamação celular. Então, se ele tem essa ação anti-inflamatória, ele vai causar o quê? Vai provocar a desinflamação das nossas células, diminuindo os inchaços, diminuindo até mesmo o processo de obesidade, além de ter uma ação diurética, ajudar nos processos de eliminação de líquidos de uma forma muito mais fácil. Também queima a gordura corporal, os ativos presentes fazem com que haja uma queima de gordura corporal. Se eu tenho essa queima de gordura, eu tenho o processo chamado de lipólise, essa quebra das moléculas de gordura muito mais rápido. Com isso, vai facilitar a eliminação, principalmente de gordura localizada. Ajuda também a reduzir a celulite, porque promove essa lipólise, essa quebra dessas moléculas. Então, ele vai destruir os nódulos de gordura, facilitando também a eliminação. Melhora a circulação sanguínea. Se eu tenho a melhora da minha circulação, significa que todo o aporte de oxigênio, de nutrientes, vai chegar às minhas células. Então, tudo vai funcionar de maneira correta. Por isso que aqui eu abro um parênteses. Se ele melhora a minha circulação sanguínea, então, quando eu estou passando pelo processo de desintoxicação, é normal que tudo se torne esse turbilhão na minha corrente sanguínea, até que todo o excesso de toxina seja eliminado. Dependendo do grau de intoxicação, né, por essas toxinas em excesso em cada pessoa, demora um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas cada um reage de uma forma diferente. O nosso Super Chá SB possui ação cardiotônica e estimulante. O que significa isso? Ele vai tonificar e proteger o nosso coração, fortalecer a tonicidade do nosso coração. Estimula processos de cicatrização, principalmente em casos de acnes e aftas. Ele vai auxiliar também. E, além disso, vai combater o estresse e a ansiedade, né? Que são dois que caminham juntos. Estresse e ansiedade. O estresse acaba provocando essa ansiedade, então a gente precisa diminuir. E quando a gente fala de desintoxicação, tá aqui agora o grande detalhe, por que eu escolhi a linha MDT, por que eu estou falando para vocês da importância. Muita gente vai estranhar o tempo, porque eu vi vários tipos de posts falando de 15 dias, de 20 dias, mas o processo de desintoxicação, os 7 primeiros dias de todo o processo vai fazer essa limpeza dentro do nosso organismo para depois ir agindo em cada órgão, em cada sistema do nosso organismo. Então, a gente precisa de um tratamento de desintoxicação de 30 dias. Exatamente isso, são 30 dias. Então, aqueles posts que vocês têm compartilhado, que as pessoas têm compartilhado nas redes sociais, está errado? Não, não está errado, mas está incompleto. Esse processo de desintoxicação precisa acontecer por um período de 30 dias. Então, quando a gente está falando de aliados ao emagrecimento, deixa eu só recusar aqui, que alguém está me ligando, para eu poder acompanhar aqui para vocês. Quando eu estou falando, pessoal, parou aqui para mim, tá ok aí para vocês? Tá dando continuidade, se alguém puder me responder aqui. Ok, o pessoal falou que está continuando, travou tudo aqui para mim, não sei se vai passar aí, Júlia. Aí, agora acho que vai dar. Pode voltar.
Obrigada, Júlia. Júlia é o anjo que me ajuda aqui nas apresentações. Bom, então, o modo de consumo do nosso super chá é uma xícara de 250 ml, 4 vezes ao dia. A dica da Elisângela, né? A gente olha na embalagem, está escrito para você fazer 1 litro ao dia. A minha dica é que você faça meio litro no período da manhã e faça meio litro no período da tarde, para que quanto mais fresquinho estiver o chá, mesmo que você coloque para gelar, que você gele, menos tempo de preparo, maior a ação dos ativos, maior propriedade. Por mais que a gente está falando da linha MDT, se torna mais biodisponível, então você faz meio litro no período da manhã e meio litro no período da tarde. Então, são 2 tomadas no período da manhã, que é uma junto com o seu café da manhã. Não há necessidade de ser em jejum, não há necessidade nenhuma. De repente, você pode tomar junto com o seu café, não sei como que você está habituado. A segunda dose, 30 minutos antes do almoço, a segunda dose. A terceira dose, 2 horas após o almoço, e a última dose até às 18 horas. Por quê? Não tem um horário específico. A gente está falando de produtos naturais, nós estamos falando das ervas naturais de ação dos ativos que são altamente biodisponíveis. Qual é a importância de você tomar os dois horários que são imprescindíveis, que você não deve modificar? É o horário de 30 minutos antes da sua refeição principal, né, que é o almoço. Por quê? Ele tem propriedades inibidoras de gorduras, carboidratos, né, dos açúcares, e de metabolizar de uma forma muito mais rápida. Então, 30 minutos antes do almoço, 2 horas após o almoço, ele vai metabolizar todo o restante que sobrou da sua refeição. E por que a gente fala até às 18 horas? Porque ele possui propriedades estimulantes. Então, se você deixar para tomar muito mais tarde, pode ser que vá atrapalhar no sono. Não que ele vá tirar o seu sono, mas também para que a ação de todos os ativos aconteça antes daquele período onde a gente tem, no finalzinho da tarde, da produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que vai fazendo com que o nosso metabolismo vá trabalhando de forma mais lenta naturalmente. Então, que a gente tome a nossa última dose do dia até às 18 horas. Não passe desse horário, porque aí você já começa a competir com o hormônio, né, com essa produção de melatonina, e começa a fazer o quê? O teu organismo já não está preparado para trabalhar, para eliminar, para fazer esse processo, ele está preparado para o repouso. Então, que essa tomada seja até às 18 horas. Então, o tratamento de desintoxicação são pelo período de 30 dias, ok? Então, essa é a nossa primeira fase.